Olá, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre um tipo de violência contra a criança. Então é muito comum que quando nós falamos em violência contra a criança, as pessoas logo de início já pensem em questões como abuso sexual, agressão física, abuso e agressão moral, agressão verbal. São coisas bem comuns assim de serem associadas à violência contra a criança. Mas existe um outro tipo de violência contra a criança que é pouco considerado pela grande maioria, que é a permissividade. Então a permissividade ela também é um tipo de violência contra a criança e ela muitas vezes nem é mesmo entendida como violência. E o que é a permissividade? É permitir que a criança faça tudo o que quer ou minimamente permitir que ela faça muito do que ela deseja, sem considerar as consequências e sem apresentar para ela essas consequências e a responsabilidade. Então é aquele tipo de situação, por exemplo, onde é muito comum a gente ver a criança quebrando alguma coisa e o cuidador dizendo, deixa ela, é criança, é assim mesmo, quebra coisa. Ou então essa criança ela bate em um coleguinha, a criança é violenta mesmo, é normal, deixa ela. A criança vai até a fogo no gato, não, criança é assim mesmo, pera lá, né? Então, sim, nós temos que entender que existem situações como essa que são características do desenvolvimento infantil. Então, também é preciso entender que não é porque a criança bateu na outra que ela vai ser um psicopata, um assassino em série ou qualquer coisa do gênero. E a psicopatia não necessariamente também está envolvida com questões criminosas. Mas, enfim, o fato dela agredir um outro coleguinha é natural da infância? É natural. Crianças realmente têm uma violência mais exacerbada e muitas vezes nem entendem isso como violência. Então, às vezes a criança joga o gato de cima da casa, não é porque ela quer matar o gato ou quer que o gato quebra a espinho, é porque ela realmente quer ver se o gato cai em pé. Então a criança ela está em uma fase de experimentação, ela está em uma fase de conhecer o mundo. E isso leva ela a fazer muitas coisas que por nós, obviamente que já temos um desenvolvimento moral maior, nos leva a entender isso como erradas, como não sendo possíveis. E claro, isso é preciso ser apresentado para a criança. Então, claro que a criança agredir o outro colega, vai retribuir a agressão. Ou vai colocar a criança de castigo pelo resto do mês. Não, mas é necessário se entender também que apesar disso ser natural do desenvolvimento infantil, não significa que é aceitável. Então, natural não é aceitável. É natural? Porque é da natureza da criança agredir coleguinhas, da natureza da criança fazer, muitas vezes, experimentações com animais que não são muito legais para esses animais, que podem gerar dor, que podem, inclusive, gerar a morte dos animais. Então, é comum que a criança jogue alguma coisa no cachorro para ver o que acontece. Não necessariamente que ela espera matar o cachorro, mas isso pode ser uma consequência. Então, é preciso trazer isso para ela. É preciso entender que isso é normal, isso acontece, mas não é aceitável. Então, não é porque isso faz parte do desenvolvimento da criança que nós devemos aceitar com naturalidade que ela maltrate animais, que ela agrida colegas. Então, é preciso sim se trazer a regra, se trazer a lei, demonstrar para ela que, olha, não é legal. Se você agride um colega seu, você está também dando brecha para que ele te agrida de volta. E isso vai gerar uma relação que não é entendida como saudável. Claro que a gente não vai dizer nessas palavras para uma criança, mas na linguagem dela e na característica de cada cuidador, da relação do cuidador com o protegido, trazer para ela exposto essa questão de que agressões físicas não são desejáveis, que elas trazem consequências, que essas consequências podem não ser desejadas pela criança. E aí cabe muitas vezes realmente você tá trazendo algum tipo de consequência mais evidente. Então, algumas vezes, dependendo da filosofia de educação aí de cada cuidador, talvez seja preciso, por exemplo, trazer como consequência para ela não ir em um local específico que seria do agrado dela estar indo, mas hoje você não vai passear porque você fez uma coisa errada, que foi agredir teu colega de manhã e
isso não é aceito, então isso não pode ficar sem uma consequência. A consequência que você tem de agredir o teu colega é não ir passear. Também, obviamente, respeitando aí todas as lógicas, não vai se castigar a criança uma semana depois dela ter feito alguma coisa errada, né? Que isso é o cúmulo do absurdo. E a gente vê, infelizmente, alguns cuidadores fazendo isso. Dá castigo para a criança de 1 mês. A criança depois, no outro dia, não faz mais ideia do porquê do castigo. Ela já nem lembra mais do que ela fez. Até mesmo porque, como eu mencionei, não é algo deliberado. Ela não vai lá bater no coleguinha porque ela necessariamente quer agredir o colega. Muitas vezes é uma reação tão espontânea que para ela chega a passar quase despercebida. Ela nem chega a entender isso como uma violência. E por que a permissividade também é um tipo de violência contra a criança? Porque além de essa criança estar muito mais despreparada para o mundo, então nós temos uma criança que ela vai ter muito mais dificuldades nas relações sociais, nas relações interpessoais, já que naturalmente uma pessoa que acha que pode tudo não é muito bem aceita socialmente, a menos que seja hipocrisia por questões de dinheiro, de influência, enfim, de maneira natural não é muito bem aceita uma pessoa que acha que pode tudo. Além disso, em algum momento essa criança vai se deparar com a lei. E aí não é com essa lei maior que nós interiorizamos, que deveria vir dos nossos pais ou cuidadores, mas ela vai se deparar com a lei externa mesmo. Com a lei no sentido do policiamento mesmo, do castigo jurídico, judicial. Então ela vai acabar presa, ela vai acabar ou sendo agredida, então ela vai se deparar com vários problemas ao longo da vida dela por esse excesso de permissividade. Então é preciso sim esclarecer e entender isso como uma agressão também em relação à criança. Então você não apenas castigar em excesso uma criança, e mesmo o castigo é duvidoso, mas você ficar impondo limites excessivos é um tipo de agressão, mas você não impor limite nenhum também é um tipo de agressão. E aí me fala, mas daí não pode nada? Claro, você pode buscar uma educação mais adequada com equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? É tênue, é difícil. Então eu sempre menciono, quando eu falo a respeito de educação infantil, a velha frase do Freud: faça como quiser, você vai fazer errado mesmo. Então, claro que não é bem assim, a ideia não é faça como quiser, mas a ideia dessa afirmação de faça como fizer, você vai fazer errado de qualquer forma, é porque realmente nos é difícil educar uma criança de maneira perfeita. E talvez nem seja esperado isso, porque você realmente educar a criança de uma maneira perfeita talvez seja o máximo da imperfeição. Então, geralmente, quando a gente acha que está chegando perto de algo perfeito, é porque a coisa já desandou há muito tempo. Então, qual que é uma forma, talvez, mais interessante de educar uma criança? Chegar a esse equilíbrio. Chegar a uma noção de que ela não pode tudo, ela tem sim o direito de explorar o mundo, ela tem o direito de buscar seu próprio conhecimento, buscar suas próprias decisões, porém, isso deve ser feito com responsabilidade e com noção de consequência. E cabe ao cuidador trazer essas noções de consequência. É isso, então, um pouco a respeito de uma violência que passa despercebida, essa questão de permitir à criança tudo. É preciso fazer com que a criança entenda que ela não pode tudo, porque a sociedade demandará isso dela e ela vai ter grande sofrimento se ela for para a sociedade acreditando que ela pode tudo. É isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.